Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Acordar. É, Estive aí por um tempo, né, um pouco ausente aqui dos vídeos do canal, né, a nível público. Aqui a gente tem uma escola interna, tá, que está sendo ancorada, né, por este canal, por esse campo, tá, então existe esse movimento, ok, acontecendo aqui, mas os vídeos, né, públicos estavam aí um pouco parados. E o campo realmente veio me solicitando que eu estivesse aqui hoje e aqui estou eu. E então é importante, para quem está chegando agora no canal, não me conhece, meu nome é Dani, então eu venho de uma trajetória aí, de um despertar muito intenso, há alguns anos e me surgiu, né, da espiritualidade o convite para estar trazendo mais informação, conhecimento, né, dentro desse processo que está acontecendo, né, na transição planetária. Então, quem não conhece, né, o canal Espiritualidade na Prática, todo o meu processo iniciou lá, continuo trazendo lá também as mensagens canalizadas, tá? Aqui a gente foca mais no autoconhecimento mesmo, e são informações trazidas mais de forma mais clara mesmo, né? E aqui onde eu trago, estou trazendo especificadamente uma ferramenta, né? Mas o foco aqui acaba sendo mais no desenho humano, por conta de ter sido a ferramenta que foi canalizada mesmo aí, por último, vamos dizer assim, vamos colocar mais atualizada, né, para que a gente consiga aí ancorar, né, o nosso processo, consiga nos auxiliar nesse processo, nesse movimento que a gente está precisando agora, né. Então, a gente precisa de todo apoio, toda ajuda, e ela está sendo enviada de todas as formas, de todas as maneiras. Então, é nesse sentido que eu me coloco aqui para servir. E no vídeo de hoje, o campo veio muito com essa temática, sabe? Justamente de quem somos nós, nosso papel aqui, agora, enquanto né, seres encarnados, desses personagens, né? O que está acontecendo agora, porque está vindo um pouco mais de urgência, né? A gente sente no campo, a gente sente dentro de nós, né, internamente, individualmente e coletivamente isso acontecendo. Realmente tem uma necessidade, né, de buscar por algo maior, por mais informações, por mais esclarecimento, né? Por mais entendimento, muitas vezes, né? Nossa mente ainda busca muito isso e faz parte do processo, né? Que a gente traga um pouco de conhecimento para ela, para que ela relaxe nesse processo. Quem já viu os vídeos anteriores já deve ter compreendido que eu sempre bato nessa mesma tecla, né? De que a mente ela está aqui para observar, a mente é o que nos dá esse ego, essa persona, esse personagem aqui, transitoriamente, de forma passageira, é, e é o que nos dá a capacidade de olhar para fora, de olhar para o externo, de ver, né, de ser influenciado também, né, ver a vida dos outros, conseguir compartilhar mesmo, né? Mas ela não tem como tomar decisões, não, não mais. E é sobre isso um pouco que a gente vai falar também, tá? O que aconteceu, que isso mudou, né? O que trouxe esse acontecimento, essa mudança, por que tá, as coisas estão mudando agora, né? Essa urgência vem porque nós estamos nos aproximando de 2027, de fato, né? Que é o momento em que tudo muda, né? Começa, claro, pode ser de forma muito gradativa, devagar, mas pode ser também que seja uma mudança bem brusca, bem abrupta. Vai depender também de cada um, de cada indivíduo, porque a nova era que vem, ela é muito individual,
né? Nova programação planetária, ela é muito focada no indivíduo. Então, vai depender do indivíduo, vai depender de você. Por isso que todas é, as mensagens, né, as informações que estão vindo agora são muito de você focar em você, de você focar no que você sente, de você estar dentro do seu corpo, de você estar prestando atenção e se amando, prestando atenção nesse ser aqui, em primeiro lugar, né? Esse personagem que você está como tutor, enquanto consciência maior, né? Então você tem que primeiro, em primeiro lugar, olhar para você, né? E depois, naturalmente, isso vai se expandindo para fora. Então é um movimento que muitos estão sendo chamados, né? A vida está nos colocando nesse lugar de olhar para dentro, olhar para nós mesmos, né? Para o interno, fazer a nossa própria movimentação, né, energética que está sendo exigida pelo campo. E esse movimento pode ser visto muitas vezes como egoísta, inclusive, né? Aí você deixa muitas vezes de dizer sim para tudo, de fazer tudo que o paradigma vigente, né, exige de você, o status quo, você deixa de querer, sabe, fazer parte disso tudo. E isso vai sendo visto como, às vezes, inclusive, arrogância, como, você está se, sabe, se retirando, se isolando, você está retirando sua energia. E o programa planetário, que ainda é muito inconsciente, né, a grande maioria vibra na inconsciência, na ignorância, essa programação não gosta, né, quando você retira, sente um desfalque, sabe? Então, é um organismo vivo, né, que se alimenta realmente da nossa frequência, da nossa energia. Quando a gente retira essa energia de fora, né, ela para de ir para o externo e volta para dentro para a gente estar presente, prestando atenção no nosso nível de energia e no que a gente quer fazer de verdade, que a gente tem que colocar energia, realmente o programa sente esse desfalque, porque tem um valor muito grande, por mais que nós não percebamos isso, tem um valor muito grande agregado na nossa aura, no nosso campo energético, na nossa energia em si. Então a gente tem aqui uma energia, uma importância muito grande, sabe? Para contribuir, tá? E como o processo agora está sendo inverso, porque o que aconteceu foi exatamente esse movimento de a gente sair do processo mental. É o que está acontecendo. Nós estamos sendo convidados, às vezes exigidos, sabe? A vida vem e te realmente tira muita coisa de você, você pressupõe que é um castigo, que é ruim, que é negativo muitas vezes, mas ela está tentando te mostrar que esse não é o seu caminho, que não é por ali, que agora é o momento de você se priorizar, de você entender qual é a sua jornada de verdade e parar de se exaurir no campo, de colocar energia para fora. E alguns acontecimentos vêm, sabe? E chocam mesmo, né? O despertar, às vezes, é através do choque, né? Então, a gente tem passado por esses movimentos, e agora a gente está se aproximando muito de 2027, e o campo está exigindo que a gente deixe realmente, sabe, algumas instruções, informações, porque virão novos seres, né? A partir de 2027, ali por fevereiro, muda completamente a programação do planeta e nós vamos receber uma nova espécie aqui, novos seres, tá? E estes seres, eles realmente não vão ser mais condicionados pela mente, tá? Eles estão livres do condicionamento. Então, para a gente conseguir entender quem somos nós, aqui, agora, nesse momento presente, qual é o nosso papel, a gente tem que olhar realmente para o que está acontecendo enquanto programação planetária, tá? Porque o nosso
plano de alma, nosso acordo é feito em conjunto com o planeta. Nós somos apenas fractais, né? Nós fizemos o nosso processo de descenso, descemos nossa consciência aqui fractalizados e temos a oportunidade porque Gaia nos oferece, tá? Essa plataforma Gaia nos oferece um veículo, um corpo, que vai trazer também características, tá? Então, esse corpo, qual a gente desce, escolhe descer, encarnar, ele traz características e possibilidades para que a gente expanda a nossa consciência. E a expansão da consciência não vem a partir de intelecto, não vem a partir disso, não vem por meio, tá, do intelecto, o quanto você sabe, o quanto você entende, o quanto você fala super bem, o quanto, sabe, não tem a ver com isso, não é racional. O seu processo de expansão é espiritual. Então, a expansão aqui, principalmente em Gaia, o que você vê enquanto espírito descer e adquirir, né? Existe uma troca que é feita, né? Porque tudo no todo trabalha desse jeito, por trocas, tá? Você tem algo a oferecer, e aquele ambiente, aquele lugar, né? Aquela dimensão tem algo para te oferecer, tá? Então, vocês fazem uma troca, vocês fazem um plano, ok? Vocês planejam em conjunto. Então, Gaia nos oferece essa plataforma para que nós vivamos uma experiência na carne, uma experiência física, uma experiência no Maia, né? Na Matrix aqui, tá? Então, essa experiência é o foco. O foco aqui para o nosso espírito é a experiência em si, tá? Então, o processo aqui é experimental, né? Vocês já devem ter ouvido falar de diversas fontes aí que o planeta Terra é uma zona de experiência, de experimentação, né? Que é um lugar onde realmente existe maior liberdade para isso. E por isso que existe uma fila encarnatória, porque é onde você consegue expandir mais. É quando você desce com menos informações para uma dimensão, para uma região, tá? Para uma plataforma, né? Para viver, você de fato pode perceber que quando você faz esse movimento de descenso em um ambiente, quanto mais você está no esquecimento, quanto mais você está não entendendo nada que está acontecendo, mais você consegue crescer e evoluir. Então, é muito parecido quando você realmente vai experimentar algo que você não tem noção nenhuma, um jogo, vai jogar um jogo que você não tem ideia sobre o que se trata. Você chega no desconhecido, sabe? Completamente puro. Essa é a grande questão, esse é o grande X da questão. Você chega como criança, percebe? Por isso que tem, né, inclusive, essa passagem, né, na Bíblia, sobre você voltar a ser como criança. Você precisa estar completamente nesse nível de pureza, encarando a vida aqui, para você colher o máximo possível para o seu espírito. Então, quanto mais você tem conhecimento, intelecto, sabe? Conhecimento intelectual. Quanto mais você sabe já, né? É um sabichão que sabe de tudo, você acaba que não aproveita, sabe? Das surpresas. Então, por isso que o movimento é feito assim. Porque quanto menos você sabe, mais no esquecimento você está puro, tá? Você consegue viver uma experiência mais pura, ok? Então você consegue crescer, você consegue expandir, você consegue evoluir muito mais, porque você não está se limitando, percebe? Embora a gente tenha aqui
muito esse movimento, né, da mente, que está travando esse processo puro, de a gente experimentar com uma pureza, né, com a inocência de uma criança, de se jogar no desconhecido, de experimentar como um cientista, de não levar tudo tão a sério, tão daquela forma rígida, sabe? E usar o chicote, se culpar, e se cobrar, e se lastimar, toda aquela, sabe, aquela frequência que de fato não é positiva para o nosso processo, porque vai nos impedindo de ir ao encontro do do nosso próprio propósito aqui, das nossas pequenas missões que a gente tem para cumprir. Então, tem que ser algo muito espontâneo, e essa espontaneidade foi perdida por conta de um desenvolvimento que foi necessário. Nós não teríamos nos tornado os seres humanos que somos, tá? Porque a gente está fazendo parte disso. Agora nós estamos, né, como seres humanos. Inclusive, é importante que a gente se integre e sinta-se como seres humanos, porque toda essa ideia de separação, né, e que muitas vezes o campo espiritual leva as pessoas a irem nessa direção por conta de vamos e viemos, é um reflexo interno, né? Uma fuga interna que você está projetando lá fora. Então, todo esse movimento de separação não é benéfico para o nosso processo. A gente precisa realmente mergulhar no desconhecido, mergulhar em Gaia, mergulhar no feminino. O Yin, ela é esse aspecto, ela está simbolizando, ela está contribuindo com essa parte, enquanto que a nossa consciência passageira aqui é muito mais Yang, né? É muito mais ela realmente penetrou. Vocês percebem toda analogia, se você for olhar para tudo dessa forma, você consegue entender essa dança acontecendo, essa conexão entre o feminino, o masculino e o yang, e trazendo sempre expansão, crescimento. Os dois unidos trazem, né, um terceiro componente, trazem frutos, trazem algo maior. É assim que a expansão se dá. E não você rejeitando o aspecto aqui humano, rejeitando a vida na forma, Gaia, né, esse corpo. É bem pelo contrário, você veio para cá para conhecer esse corpo, esse personagem, conhecer uma partezinha de Gaia, sabe? Você está tendo essa oportunidade. E esse agora que você está mais consciente é o que é importante. Tá? E quando a gente foge, usa a espiritualidade como fuga, né? E não como um movimento de realmente retorno para si mesmo, você pode acabar perdendo, sabe, a oportunidade que você está tendo aqui. Então, a gente precisa cada vez mais conhecer profundamente esse ser aqui, esse fractal, esse personagem, esse corpo, Gaia, o processo que está acontecendo aqui, as outras pessoas, né? Depois, naturalmente, a gente vai conseguindo ter compaixão pelo processo do outro, porque a gente está se conhecendo. Se a gente se conhece, a gente sabe dos nossos desafios, e a gente sabe que o outro vai ter desafios completamente diferentes e vai precisar do que eu tenho ali de qualidade, sabe? Do que eu tenho uma característica, eu tenho coisas que para mim são super tranquilas. Nossa, eu tenho essa habilidade. Nossa, facilmente. Através do processo de autoconhecimento, eu percebo que eu tenho isso, né, jorrando aqui, abundante para oferecer. E o outro tem outra característica que vai me ajudar porque está em falta no meu processo. E não enquanto espírito, enquanto essência maior, você não teria o que fazer. Você é completo, você é inteiro, você é perfeito, mas você está servindo, você está no processo de servir aqui. Você está em uma caminhada em que você está fazendo esse movimento, tá? Então, muitas vezes a gente se coloca nesse lugar de realmente, por não compreender quem nós somos aqui, quais são as nossas dificuldades, os nossos desafios de verdade, sabe? E o que a gente tem para oferecer, a gente não consegue fazer essas trocas. E aí a gente fica
acaba ficando sempre em déficit, sempre em falta, sempre, sabe? Aquela energia escassa mesmo. Tem uma parte que está realmente transbordando, está sobrando, mas eu não sei o que fazer com aquilo, e enquanto o outro está precisando e o outro tem algo para te oferecer. Mas primeiro você precisa passar por esse processo de autoconhecimento, né? Então, enquanto humanidade aqui, a gente está passando por um processo de desvencilhar mental, a gente precisou passar pelo processo em que a mente chegou ao seu ápice, né? E logo em seguida a gente teve um processo de desenvolvimento, de início do desenvolvimento do chakra do plexo solar, tá? Que traz um campo bem maior, tá? Um campo diferente aqui, e que faz com que nós sejamos altamente diferenciados dos animais, né? Então faz com que a gente consiga sentir profundamente sentimentos, emoções, conexões, a necessidade de troca, de uma troca, né, de intimidade, né, e não simplesmente sobrevivência, sabe? A gente saiu daquele instinto de sobrevivência para se conectar com a arte, com a música, com a espiritualidade, com coisas, né, maiores, vistas por nós como maiores, né? Mas é algo que só o ser humano aqui tem realmente a capacidade. Por quê? Porque passou por muitas etapas, porque passou por muitas fases aí dentro do processo. E é importante que a gente entenda que todos aqueles que vieram antes de nós estão em nós. Então, nós somos aí a soma de muitos mesmo. Então, a gente está carregando rumo ao fim, nós estamos em um processo de finalização de uma espécie, onde a gente vai conhecer, vai poder ter essa oportunidade. Por isso é uma transição, tá? Porque a gente vai poder ter a oportunidade de ser a ponte que vai levar ao nascimento de novas consciências. Então, nós somos o fim, né? Nós estamos finalizando uma etapa, então a gente não vai também alcançar o que é ser esse ser humano, humanamente falando, que não se condiciona, que não se influencia, que não tenta colocar a mente para tomar as decisões, que não fica ali o tempo inteiro, sabe, ruminando, pensando e focado no processo mental e externo. A gente está dando o nosso melhor dentro das nossas capacidades, dentro daquilo que foi proposto para nós, dentro do nosso planejamento. E dentro do nosso planejamento não vai ser exigido isso, que a gente alcance essa máxima perfeição dentro da nossa visão, né, atual é uma perfeição. É um ser humano perfeito, porque a gente se vê, a gente sente, a gente experimenta. Isso não é simplesmente, estou olhando de longe numa tela, tudo isso acontecendo. Eu estou experimentando, é completamente diferente. Por isso que a experiência em Gaia é tão rica. Ela traz muito crescimento e expansão em nosso espírito, né? Ele é muito inteligente, ele é muito esperto, ele não iria perder essa oportunidade por nada. A gente está aqui na limitação, está fractalizado. Eu não estou inteiro totalmente aqui, enquanto espírito, não tem como. Quando você faz o descenso, você naturalmente vai se fractalizando. É parte do processo, não tem como descer a determinadas regiões sem fazer esse movimento, tá? Então, a gente precisa compreender que a gente está finalizando uma era inteira, uma era, tá? E a gente é a soma de muitos e muitos e muitos seres humanos. Dentro do nosso código genético aqui, tá tudo o que aconteceu até então, todos os acontecimentos.
todos os sentimentos, tudo que os seus ancestrais passaram, sentiram, não processaram, não se permitiram, sabe? Tá no nosso código genético. E o que acontece é que tudo mudou. O planejamento mudou. E vai mudar mais ainda. Não somos mais os seres de 7 centros, somos seres de 9 centros. E no seu DNA está contido ainda aquela, aqueles medos, aquelas ideias de um ser antigo, que agora é passado, e já foi. E você, muitas vezes, vai precisar, sabe, é, realmente deixar tudo isso vir, sabe? Porque os seus ancestrais não conseguiram, né? Não deram conta, tiveram muitos desafios, assim como você tem. É, e você, enquanto sendo uma soma de tudo isso, né? E mais ainda, seu personagem atual, você consegue ter compaixão consigo mesmo, entender que essa vida é uma vida de despedida. É uma vida de luto, realmente, é uma vida onde você encerra muitas coisas, muitos ciclos que você é parte, é uma parte de uma coisa gigantesca, de algo muito grande. E você percebe que esse processo de fractalização acompanha a experiência humana, né? Você sente a fractalização aqui em muitos sentidos, e com isso você consegue perceber que você é um fractal do todo. Aí que você não vai conseguir oferecer tudo, fazer tudo, ser tudo, contribuir completamente com tudo que a sua cabeça muitas vezes diz que você deveria fazer, você deveria conseguir, você deveria dar conta. Mas porque o outro consegue, porque. E esse processo de comparação, ele vai precisar cair por terra. Vai cair, sabe, independentemente. Então, a gente tem que compreender que a gente está em uma transição planetária e que o processo, ele é, não é um mar de rosas, não é nem um pouco romântico, tá? É muito bonito porque é transformador, né? Você sentir tão intensamente tudo isso, sabe? Você ter dentro de você, como é que pode, dentro desse corpo aqui, tão pequeno parece, né? Ter muitos outros junto com você, muitos dos seus ancestrais, muitos dos seus fractais de alma, muitas outras vidas que você experimentou aqui junto com você. E você, nesse momento, se forçando muitas vezes a dar conta de outras coisas que nem são importantes para o seu processo. Então, esse é o momento de realmente a gente colocar foco, colocar nossa energia, que é tão preciosa, nas coisas mais assertivas, acertadas, que você sente dentro de você que realmente, sabe, a coisa ali, né, o seu leão interno está rugindo, né? Que você sente que você precisa fazer. Você internamente sente, não pensa, porque esse é o movimento, né, que a gente está passando. A gente não vai conseguir sermos os seres de 9 centros, né, completamente diferenciados na sua máxima, né, eficiência, na sua máxima potência, porque são os próximos que virão que vão fazer isso. Tá? A gente está dando passagem para eles. Tá? Então, a gente aqui precisa entender o nosso lugar nesse momento presente. Isso não significa que a gente não é importante, que nós não estamos aqui com uma grande missão, porque é gigantesca conseguir para conseguir. Você ter conseguido realmente passagem para estar aqui, né? Aval, permissão para estar aqui, por mais que eu sei que muitos de vocês vão olhar para fora mentalmente e pensar, poxa,
Mas não é possível que essas pessoas que estão fazendo essas atrocidades no mundo, estão cometendo, né, esses erros, elas tenham sido escolhidas para descer aqui com uma fila gigantesca. O esquecimento faz isso. O esquecimento traz essa possibilidade também de você experimentar as duas polaridades. Esse é o Maia, esse é o planeta Terra, onde você tem a oportunidade de experimentar os dois polos. E muitas vezes a dualidade, né, ela acaba sendo um incômodo para a mente. E aí você busca se colocar ou de um lado ou de outro. Esse é o problema, né? Então, por uma fuga, sabe? Porque a mente, ela, na cabeça, né? No processo mental, na nossa cabeça, a gente pensa assim: não, ou é isso ou é aquilo. Ou é 8 ou é 80. Essa é a mente. E a mente, ela está no seu processo de finalização agora, tá? De finalização do seu máximo potencial, onde ela vai se colocar como observadora, tá? Ela sim tá aqui só para assistir esse filme, tá? Do corpo, o corpo vivendo a vida dele, o corpo personagem, né? Que contribuindo energeticamente com aquilo que ele tem para contribuir, recebendo o que ele tem para receber, nesse equilíbrio, conseguindo fazer esse jogo de cintura aí, essa dança divina, né, entre o yin e o yang, na sua vida cotidiana, nas pequenas coisas, nas coisas que você acha que, nossa, não tem relevância nenhuma. Tem e são as mais relevantes, eu digo para vocês. É, porque é ali que você é testado, vamos dizer assim, né? Ah, você está presente mesmo? Tá. É nas minúcias que você vai mostrar a sua presença, tá? E não é quando você está falando coisas profundas e bonitas, muitas vezes vindas de um processo mental, sabe? Intelectual, quando você, mostra que sabe demais e sabe disso, sabe daquilo. Isso é de menos, sabe? Isso está disponível no campo, né? Você está captando, você está pegando no campo, se você tem essa habilidade, você já vem com esses registros ali. É um processo puramente mental. É o processo que a nossa inteligência artificial, né? Aí faz, está externado já, está manifestado, então muita coisa já se manifestou. E antigamente, nesses antigos corpos de sete centros, realmente os nossos ancestrais, como eu disse, que estão aqui, né, dentro de nós, nosso DNA, nos ainda condicionando a repetir o mesmo processo, né? É, nessa época, nesse tempo, realmente a mente tinha um papel de decidir, tá? Então fazia parte do planejamento. Então, quando a gente não está presente, percebe? Você volta lá a viver as mesmas repetições, a mesma vida do seu ancestral. E você não consegue resgatar o que tem para resgatar agora, porque o que você tem para resgatar do que ele não conseguiu lá, o que se somou no seu DNA, que realmente faz parte do seu planejamento agora, você só vai conseguir resgatar se você estiver presente através de movimentos que na sua cabeça não tem conexão, não tem associação, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque o mundo da forma, ele se manifesta de inúmeras maneiras. Essa é a graça, a beleza de Gaia. Tem muitas formas de se manifestar um processo. Um processo, se o seu ancestral não fez um movimento de liberação, por exemplo, um movimento específico, que se manifestou de uma forma naquela época, tá? E aquilo se somou no seu DNA hoje, e você se colocou para cumprir esse planejamento, ninguém é obrigado a nada, né? Todo mundo aqui se coloca para viver essa experiência. Não existe, gente, nenhum Deus punitivo, né? Para dizer, não conseguiu, e nossa, vai para o inferno agora, né? Isso é a sua consciência que vai exigir de você. E pode ser um inferno, né? Porque a tua consciência está te cobrando ali, está te exigindo, mas no ponto de vista de que você tem capacidade, está deixando o teu ego te limitar, percebe? Não, mas não é daquele jeito, né? Que muitas pessoas até hoje acreditam que é. Então, calma. Quanto mais você solta, relaxa, sabe? No processo, quanto mais você se joga como uma criança mesmo nessa experiência, aí
quando vê sem querer você conseguiu atingir o teu propósito, sem querer, sabe? Você conseguiu fazer o que você precisava fazer. Aí depois vem a consciência mental e te diz: ah, eu acho que aquele processo foi importante. Olha, talvez realmente aquilo ali que parecia uma coisa bem bobinha, liberou muita coisa na minha vida, liberou outras coisas, olha só, sabe? Nossa, é tão simples e a minha mente estava colocando como algo, né? Nossa, estratosférico, assim, é demais e não é. Realmente o processo é para ser é, bem experimental, sabe? Então a nossa mente é, nos coloca muitas vezes, né, nesses labirintos. É como se você estivesse correndo atrás de você mesmo, tá? Buscando uma coisa que tá ali o tempo inteiro, sabe? É, e antigamente, os seus ancestrais, eles buscavam as respostas deles aqui, na mente. E se você fica preso ao passado e não está presente no agora, você vai continuar mantendo esse mesmo paradigma. E tudo muda, as eras mudam, o tempo, né? Tem que mudar, senão não tem crescimento, expansão, evolução, tem que ter mutação, tá? Mas a mente, ela não gosta de mudança, ela detesta mudança, tá? Mas o nosso corpo, ele ama mudança, ele ama mutação, ele ama transformação, a nossa alma, nosso espírito também, tá? Então, a nossa mente fica muitas vezes, né, fazendo com que a gente volte, sabe? E aí você vai repetir a mesma coisa. E o processo daqui para frente é que a gente consiga liberar, principalmente, sabe? Liberar muita coisa. Então, o processo de liberação que o seu ancestral não conseguiu fazer vai vir de outra maneira. Você nem precisa saber muitas vezes. O que aconteceu, naturalmente na sua vida vai acontecendo. Algumas pessoas precisam, vão acessar de forma consciente, porque faz parte do planejamento, sim, tá? E isso vai acontecendo, sabe? A vida vai acontecendo com você e você vai sendo levado por essa jornada, por esse caminho, tá? Eu não estou dizendo que não existe. Essa possibilidade existe. Como eu falei, existem diversas formas, tá, disso se manifestar. E se for necessário que se manifeste dessa maneira para você, é dessa maneira que vai se manifestar. Então você tem que conseguir aceitar, né? Conseguir se permitir a entender que o seu processo é singular, que você não pode se comparar com ninguém, que cada um alcança e consegue fazer aquilo que ela consegue, que ela tem capacidade, que ela tem potencial para fazer. Então, nós estamos realmente aí em um processo de conseguir aceitar esse novo corpo que já foi nos ofertado e entender que ele é um corpo que vai dar passagem, é um corpo ponte, é um corpo de transição, tá? A transição planetária é isso. Planeta é Terra. Esse corpo faz parte do planeta Terra. Você não leva daqui, correto? Você deixa junto com a Gaia, com Terra. Então, esse corpo, ele não é seu, né? Você está experimentando uma vivência aqui. Gaia te ofertou. A Gaia já ofertou, ela não tem mais nada para em dívida com você, não. É você agora que tem que fazer algo por Gaia, experimentar o processo, te jogar na experiência, sabe? Se permitir mesmo. E naturalmente, como uma semente está contido numa semente, né, todo o potencial para nascer uma árvore gigantesca. Assim está contido no seu corpo, tá? A possibilidade de você viver uma jornada de vida, sabe, alinhada com o seu planejamento de alma, que é individual e que é experimental, que é na vida prática, na vida tangível, física, é na Terra. Senão você não tinha encarnado, senão você não estaria aqui. Então, a busca muitas vezes, né, por um processo que seja estritamente de foco espiritual, pode deixar você longe, sabe, do que
você realmente veio fazer aqui, das suas verdadeiras movimentações aqui, sabe? Em prol do seu próprio crescimento evolutivo e daqueles que estão ao seu redor, das pessoas que tem na sua vida, tá? Que surgem naturalmente para você no seu caminho. É uma jornada, né, de interdependência, em que a gente não está aqui para ser dependente, codependente do outro, mas a gente também não está aqui para ser isolado, tá? Então, todo esse processo que aconteceu até hoje está fazendo com que a gente seja cada vez mais, né, interdependente, que a gente consiga realmente se individualizar. Por isso que aconteceu tanta coisa até hoje, para que, né, a gente tivesse tanto acesso, né, a tecnologias aí, a muitas coisas que facilitam a nossa vida, porque a gente não está mais focado naquele processo da sobrevivência, né? O nosso objetivo aqui não é mais esse, o nosso corpo já tem condições, a nossa mente já ficou livre desse karma, vamos colocar assim, desse dever. Karma é só um dever, tá? Então, a mente está livre, ela já cumpriu o seu propósito nesse sentido, ela chegou em outro patamar, que ela vai descansar agora. Agora é férias para a mente, tá? Que ela vai vislumbrar, ela vai olhar para toda essa vida maravilhosa, enriquecedora, vai olhar para fora, olhar para as coisas, testemunhar, observar, sabe? E não ficar ali naquele processo de tomada de decisões. Então, isso ficou a cargo do corpo agora. O corpo consegue ter as instruções contidas mesmo no DNA, no código genético específico de cada um, para conseguir andar aqui. Quem tem pernas é o corpo, quem tem braços é esse corpo, não é a mente, né, que vai fazer o que tiver para fazer aqui. Tá? A mente foi muito útil, fez a gente crescer, evoluir em muitos sentidos aqui, enquanto humanidade. A gente não pode jamais é, tentar diminuir o processo mental, mas a gente está em outra etapa. A mente já fez o seu trabalho, já cumpriu o seu propósito, então que a gente possa dar realmente essas férias para ela, essa folga para ela, sabe? Esse frescor, esse alívio, sabe? Para que ela possa descansar, porque a gente está vendo aí na humanidade que a grande maioria não está conseguindo liberar, se libertar desse processo, dessa escravidão mental. Já passou, já foi o tempo, a era em que você buscava por salvação, você buscava a era do sacrifício, enfim. Hoje, nós estamos passando por uma transição para que a gente possa alcançar ao máximo a nossa maestria. A gente ainda precisa de apoio, de ajuda, a gente tem muitos condicionamentos. A gente não vai chegar em um lugar de perfeição, sabe? Não se iludam com isso, não busquem isso, sabe, na sua vida incansavelmente agora. Busquem trilhar um passo de cada vez com consciência, com presença, não se exijam, porque esse é um período de finalização de ciclo, sabe? É como se fosse ali, é claro que muitos ciclos se fechando dentro de um enorme, entende? São vários ciclos. Então, tudo aquilo que seus ancestrais, sabe, nossa, não se permitiram, você vai ter que se permitir, você vai se sentir. É muito individual, você tem que sentir o seu corpo para ver o que que eu tenho que me permitir, o que que eu tenho que largar de mão, o que que eu tenho que liberar, o que que eu tenho que soltar, sabe? E principalmente dessa pressão mental. Sair mesmo, deixar ela, somente vai falar, vai tagarelar, vai mentir para você, vai contar história, sabe? E tá tudo bem, porque ela tá ali tão acostumada naquele processo. Existe uma consciência, tá, gente? Uma consciência mental mesmo, tá? Como se fosse a outra voz dentro de você, como se fosse um outro alguém, inclusive, né? Então, assim, é, tem que ir aos poucos colocando ela no lugar dela, para ela entender que, poxa, você já fez seu trabalho, agora você pode descansar,
Mas imagina, o condicionamento é tão grande, a influência do campo externo, do coletivo, que todo mundo está no passado ainda, né? Não aceitando o que vem pela frente, não aceitando a mudança, não aceitando a transição, e manifestando isso na vida delas, manifestando repetição e manifestando que tá tudo igual, nada vai mudar. E para você não vai mudar mesmo, se você continuar naquele modo repetitivo, de repetição, e não se colocar no presente, você não vai vislumbrar a nova terra. Você vai ficar no limbo. Então, você vai ficar naquele estado de, sabe, de briga incansável com a sua mente, tudo se repetindo no seu entorno. E não é para isso que você veio. Você veio realmente para um momento de desestruturas, de rompimentos, de quebra de paradigmas, de colocar todas as crenças assim numa grande fogueira e purificar, é, e utilizar bastante da água para vocês utilizem da água a favor de vocês para limpar, 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 sabe? Isso vai ajudando a limpar mesmo, fazer um processo de descondicionamento a nível celular leva tempo, você precisa de muito apoio de todos os elementos da Terra possíveis, tá? Para te ajudarem nisso daí. Então, a água é um dos principais elementos, né? O planeta Terra é mais planeta água do que Terra, inclusive, né? Se você for ver nosso corpo, né? É 70% água. Então, a gente precisa desse apoio, precisa dessa ajuda, porque ela limpa muito, ela deixa muita coisa para trás, sabe? E só realmente deixa passar para na próxima etapa aquilo que é verdadeiro. Então, você precisa se render a esse processo agora, de finalização do ciclo, e deixar a vida te mostrar, deixar a vida te apresentar o que, que não serve para você, o que, que você fez, tentou a vida inteira, e, sabe, murro em ponta de faca, aquela coisa que fica se repetindo, deixa a vida te mostrar. Não vai atrás. Não faz um processo de iniciação mental, sabe? Deixa, confia. Confia na vida, deixa ela te apresentar as coisas que não funcionam para você, não servem para você, você tem que deixar para trás, porque a próxima etapa vai exigir que você esteja leve, que você não esteja carregando tantos fardos desnecessários dos seus ancestrais, as coisas que realmente eles não conseguiram fazer e você tá lá tentando e no fim das contas repetindo, porque só, como eu falei, você só vai conseguir fazer a liberação deles, sabe? Fazer o resgate deles, tá? Muitas vezes é colocado dessa maneira dentro de um campo espiritual, o resgate, a liberação, né, dos karmas, enfim, das almas deles que ainda estão aí vagando, pairando e repetindo no campo, tá? Nos registros aqui, aquela mesma vivência, aquela mesma experiência que foi ruim, que foi negativa, que foi pesada, e não aceitei, não quero. Você precisa, ao invés de ficar travado, você precisa se soltar, se abrir para a vida. E naturalmente você vai dando passagem para esses ancestrais. Naturalmente você se permitindo viver a vida sem medo, sabe? Sem esse medo mental, essas reservas todas de o que que vai acontecer se você parar de ficar nessa paranoia, de pensar e racionalizar sobre todas as decisões da sua vida, você naturalmente vai soltando, vai relaxando no seu processo, vai deixando a vida te conduzir, tá? Dentro do teu planejamento de alma, naturalmente, e tudo isso vai sendo dissolvido, sabe, através de você. E você vai estar prestando muito mais um serviço, de fato, muito maior para Gaia. Relações que não funcionam, sabe? Principalmente atitudes, movimentações de tentar forçar as coisas, de tentar, sabe, fazer com que as coisas saiam como a sua mente imagina que é o correto. Não, você só solta e se permite a fazer somente tomar as atitudes que realmente você sente,
dentro de você que são necessárias. E aí você vai otimizando tua energia, você vai deixando de gastar, se exaurir no campo, sabe? Gastar energia com, às vezes, tentando salvar o outro, né? Tentando ajudar o outro, e o outro nem quer. Tentando fazer alguns movimentos, né? Que você acha realmente na sua cabeça que eu tô ajudando, eu tô fazendo, mas você não tá aqui para fazer pelo outro, tá? Não nesse sentido que a gente está acostumado, que foi introjetado na nossa mente, tá? Isso era, no passado, era assim. Existia o processo da caridade, fazia muito sentido. Tá? Não que não vai acontecer, mas isso tem que vir de dentro de você, não porque alguém disse que esse é o certo a ser feito. E você tem que fazer. Porque aí você acaba sugando essa energia do campo e você acaba não deixando aquela pessoa, muitas vezes, seguir a própria jornada, ter os próprios desafios, os próprios perrengues e com aquilo aprender o que que é bom para ela, o que que ela tem que fazer, quais as mudanças. Você acaba deixando ela dependente, percebe? Então, esse é o antigo paradigma de que existia um salvador lá fora, que ele ia te salvar, sabe? E que você fica orando, que você fica implorando para o além, para algo fora de você, para que te ajude, que te apoie, que te auxilie, que te, né? E claro, a gente ainda vai ter momentos que a gente faz isso. Como eu falei, ninguém aqui vai conseguir esse nível de desprendimento, porque nós somos a ponte, nós somos a transição. Nós não vamos alcançar, nós somos o fim, entende? Então a gente está aqui para finalizar um processo, para romper o que tiver para romper, para dar passagem para o novo e também a gente precisa de algumas instruções aí, aos poucos, né? Para auxiliar os próximos seres, né? A nova espécie que vai vir. Então nós vamos ser, às vezes, pais, avós, tios, né? Enfim, vamos ter aí, às vezes, vamos trabalhar com essas pessoas, essas crianças que vão vir. Depende da faixa etária de cada um, às vezes a gente é, vai ser esse novo ser lá na frente, né? A gente vai desencarnar e vai ser esse novo ser. Então, é, quanto mais a gente tiver consciência, tá? Consciência, ou seja, você acessa esse tipo de conteúdo, informação de luz e coloca, integra e coloca na prática e vivencia, porque senão isso fica só pairando, vagando. E não é o que a gente quer, né? A gente não quer contribuir com mais quarta dimensão. Tudo que eu trago aqui é justamente para puxar você sair da quarta dimensão, sair do astral, tá? Porque não é, nunca foi o meu propósito aqui, né? Deixar vocês vagando e pairando, porque é muito gostosinho. É muito, sabe, confortável para a mente ficar naquele lugar, né, do mundo da bolha cor-de-rosa de imaginação, e não vir para fazer o que veio fazer, para a fisicalidade, para a matéria, para lidar com o tangível, para lidar com o físico, para lidar com os perrengues do dia a dia, para lidar com as relações que são os maiores, né? Os maiores desafios que a gente tem aqui e também os nossos maiores trampolins, né? Para a gente conseguir acessar algo maior, crescer mais. E a gente sempre vai estar em crescimento, então a nossa mente está sempre colocando uma linha de chegada, né? Ah, não, vou chegar em algum lugar. Tanto é que hoje, né, a gente sente no campo que tem essa pressa para tudo, que tem essa. Realmente, todo desenvolvimento, todo o processo de consciência que é trazido, como foi trazido do plano mental muito grande, ele traz os prós e os contras, né? Mundo dual, traz os aspectos positivos e negativos, traz um lado, traz o outro, sabe? E muitas vezes a gente percebe que muito mais se foi ancorado desse aspecto, né? De buscar racionalizar tudo, de buscar competição, de buscar
essa polarização de opiniões, de eu tô certo, você tá errado, e não existe uma verdade absoluta, porque você é um indivíduo, se você entendesse isso, né? Que você é um indivíduo e para você a verdade vai ser de um jeito, para o outro a verdade dele é outra, de outro jeito. Não é mais a antiga era homogeneizada, massificada. Então, essa é a era de individuação, onde você consegue ter um discernimento, tá? Então, é um patamar diferente, não que a antiga era não fosse importante, sem ela não chegaríamos até aqui. Mas a gente tem que respeitar cada etapa, tá? Em que etapa eu estou? Qual é o momento dentro do corpo planetário, dentro do espaço-tempo aqui? O que está acontecendo agora? Tá? Eu tenho que estar no presente, no agora, em primeiro lugar, para eu poder saber quais as movimentações acertadas, né, para eu estar fazendo. O que que eu me propus a fazer? Então, que a gente possa, sabe, realmente aí se permitir. A mensagem que o campo trouxe aqui é bem nesse sentido, sabe, pessoal? De a gente conseguir abrir caminho, sabe, aquele momento de largar o peso para trás e fazer um processo de purificação mesmo, fazer um movimento, seja qual ele for, né, dentro do seu sentir, de fazer separar o trigo do joio. É isso. De você conseguir ver o que que dá para levar adiante, o que que faz parte de mim, não vai ser perdido nessa trajetória, porque o programa vai mudar, o programa planetário vai mudar. E quando ele mudar, o que que sobra aqui? O que que resta aqui? Tá? Porque você não vai poder se agarrar em nada, nada externo, é a era da individuação. Quem é você? Você está se ancorando na sua própria autoridade interna, em si mesmo, na sua força interior, em quem você ainda está perdido, assim, no astral, perdido no externo, no outro, no que alguma religião, algum conceito espiritual, alguma ideia, sabe? Você vai ter que fazer uma limpa aí. E a limpa é muito maior no nosso mental, digo para vocês. De conceitos, de ideias, tudo aquilo que está rígido, tudo aquilo de opinião e de medos, de necessidade de defesa, de tentar convencer o outro, converter o outro, de tentar, sabe? Tudo isso, olha, em primeiro momento, observa tudo isso. Seja honesto, sabe? Seja, nesse momento, bem verdadeiro consigo mesmo. Não importa o momento que esse vídeo chegou para você, sabe? Olha para dentro de você e veja o que ainda tem ali que você realmente olha assim, nossa, é, isso tá só drenando minha energia. Isso não me leva a lugar nenhum. Isso não me faz bem. Isso só me faz mal. Isso só me limita. Isso só, né, só traz realmente coisas ruins para mim, particularmente para mim. Todo tipo de, sabe, de forma de pensamento, de crença, de ideia, que tá pesando, sabe? Deixa para trás, observa e olhe para isso com verdade, sem se condenar. Poxa, realmente isso está no meu campo e enquanto eu não aceitar que isso está no meu campo, eu não tenho como liberar isso, não tenho como limpar, não tenho como, né, fazer uma transformação nesse sentido. Em primeiro lugar, seja honesto, aceite aquilo, se conscientize daquilo e entenda que esse é o momento de fazer esses processos e eles são delicados. Você tem que ir com, sabe, é como se fosse uma cirurgia. Tem que ir ali delicadamente com, né, com as ferramentas certas e cada coisinha que você conseguir encarar, que você conseguir olhar dentro de si, que você percebe que tá podre, que não serve mais,
que tem que extirpar, que tem que jogar no fogo, né? Limpar, lavar, purificar. Você tem que se alegrar, você tem que comemorar, você tem que entender que é uma coisa e tanto. É uma coisa muito grande que você está fazendo. Porque você está fazendo, tudo que você fizer aqui agora, você está fazendo por todos os ancestrais que vieram antes de você. Você imagina o nível, sabe, de limpeza, de transformação que você está levando para muitos, muitos e muitos, muitas almas, muitas, enfim, muitos de você mesmo. Porque no fim das contas, a gente sabe, no fim, quando, né, a gente consegue alcançar um nível maior de consciência, a gente sabe que, poxa, todos somos um, todos estamos conectados no fim das contas, né? Todos somos parte desse todo, da fonte. Então, tudo que eu faço, por mais que pareça pequenos movimentos muito ridículos, né, na minha mente, eles são muito grandiosos e eles alcançam, sim, muitas vidas e alcançam o campo. O campo precisa mudar, o campo precisa, sabe, ser purificado. Então, espero que tenha sido aí uma mensagem, né, de proveito para vocês. E quem quiser se aprofundar um pouco mais nesses acessos, nesses conhecimentos, né, e conseguir realmente se colocar, né, com responsabilidade para integrar, sabe, e viver na prática, como eu falei, sabe, entra na escola com a gente. Tem um campo muito rico ali, muito enriquecedor, que vai ajudar vocês nesses processos, vai ajudar na próxima etapa que vem mais ainda, sabe? A ancorar realmente aí a trajetória, que vai ser muito individual e todo o suporte que a gente tiver, apoio, né, dentro dessa nova percepção, sabe? Vai ser, assim, imprescindível, porque não dá para dizer que vai ser romântico, como eu já disse, vai ser bem desafiador, porque nós não estamos habituados a viver como nós mesmos, a verdade é essa, a gente está, né, aos poucos, aprendendo como fazer isso, se desvencilhando desse condicionamento mental, do nosso ego, mas é uma tarefa árdua, porque a gente não vai nunca alcançar, vamos dizer assim, o auge, né? Porque nós somos a espécie de transição. Então, a próxima espécie que vai alcançar esse descondicionamento total. Então, a nossa mente vai continuar ali nos incomodando, sabe? Então, o máximo que a gente tiver de apoio, de ajuda, de auxílio, nesse sentido, né, de trazer consciência, para que a gente possa cada vez mais se ancorar, se conhecer e trilhar o nosso caminho, né? Que a gente veio trilhar aqui, o nosso caminho individual, melhor porque ao nosso entorno a gente vai ver que cada vez mais as pessoas vão ter dificuldades maiores e são muito poucas pessoas realmente que conseguem se colocar nessa posição de conscientização e se responsabilizar, né? Porque liberdade vem com responsabilidade, é inevitável, uma coisa leva a outra. Então, muitos fogem realmente de se conscientizar para ter com que lidar, porque depois que você vê, né, não tem como desver. Então, são movimentos que vão ser, né, sua consciência vai realmente te colocando para manifestar, tá? Então, só que assim, se você tá sentindo de fazer parte, é porque você tem condições, tá? E se você não se coloca nessa posição de alguém que tem condições mesmo, você tá fugindo, você tá negando a si mesmo, tá? Então, se você sente
de fazer parte desse campo junto com a gente na escola, de mais profundidade, para trilhar esse caminho individual aí que vem pela frente. Sinta-se convidada e é importante que você ouça sempre, tá? Os seus sentimentos, você ouça o seu corpo, o que ele te mostra, qual é a reação dele para tudo nessa vida, tá? É, Fico muito feliz de poder estar aqui contribuindo, né, sendo um canal para o campo de alguma maneira, e também por todos vocês, por colocarem a sua audiência e sua energia nesse campo, sabe? E sabemos que os fractais da nossa linha, né, que a gente tem que trilhar aí, eles são atraídos para nós, então existe um campo, tá? Realmente de atração que vai trabalhar, que vai operar. Então, se você se sente realmente pertencente a esse campo, né? Honre, agradeça e faça parte disso, se permita realmente, porque essas conexões são bem raras, né? A gente sabe quando a gente sente, sabe, conexão com o campo de determinada pessoa. Presta atenção, porque é por ali, né? Mais ou menos a tua jornada, por ali, essa pessoa vai contribuir com o teu processo e vice-versa, sabe? Então é muito importante que nós que nos coloquemos, que nos colocamos, né? Realmente aí no planejamento como se fôssemos nos encontrar nessa jornada, que a gente possa realmente se permitir a isso, sabe? E focar nossas energias, tá? No que realmente importa. Agora, o mais importante, o movimento mais importante é isso, sabe? Se desvencilhar daquilo que está nos sugando e colocar nessa energia, tá? Mesmo que seja pequenas coisas, mesmo que para você pareça pouco, seja bem honesto para retirar sua energia dos lugares que não estão mais te nutrindo, te alimentando, que você sente que não tem uma troca, sabe? Tá? Você sente que aquele campo tá te sugando, então é hora de realmente se despedir de tudo isso que tá nos puxando para trás, né? Deixo vocês com esse vídeo, tá? E espero que o campo traga mais, né? Pra gente ir trazendo sempre mais conhecimento, mais informação. Tragam nos comentários também, pessoal, é muito importante, tá? Que vocês coloquem nos comentários o que vocês sentiram que é, poderia ser trazido no próximo vídeo, o que vocês sentiram que ainda tá ali, né? Minha mente ainda tá incomodando com isso, não tá conseguindo relaxar, me deixar relaxar, né? No processo. É importante que a gente vá esclarecendo para que ela, sabe, ela entenda de uma vez por todas, se coloque na sua posição, descanse e você consegue viver a sua vida mais livre, né? Então, nos vemos no próximo vídeo. Até breve.